Bom dia. Nós vamos resolver o problema. Os dois cabos são conectados em A. Se a força P causa 2 mm de deslocamento do ponto A na direção horizontal, qual a deformação normal em cada cabo? Bom, primeiramente, ajuda bastante se a gente fizer um desenho que permita que a gente analise a posição desses cabos depois da ocorrência da deformação. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Então, a gente tem o ponto de conexão dos cabos com a parede. E aqui nós temos o ponto, que é uma argola, onde os dois cabos se unem. Então, nós temos aqui o primeiro cabo, temos aqui o segundo cabo. Quando nós aplicamos a força P, esse sistema se desloca de uma determinada quantidade, que é igual a 2 mm. Então, eu vou exagerar bastante esse deslocamento para facilitar a nossa visualização. Então, aqui a gente teria os 2 mm. Note que essa estrutura é uma estrutura simétrica, ou seja, o que acontece na parte aqui de cima, acontece na parte de baixo. Então, vamos nos preocupar com desenhar apenas o que tem aqui a parte de cima, e embaixo a gente sabe que está acontecendo a mesma coisa. Então, aqui a gente tem o arame deformado, cabo deformado. Então, vamos identificar essas posições. Então, aqui a gente tem o ponto A, aqui nós temos o ponto C, e aqui nós temos o ponto A na posição dele após a deformação. Então, vamos chamar essa posição de A'. Bom, para a gente calcular agora que a gente já fez essa questão do desenho, né, falta apenas a gente indicar aqui o ângulo. Vamos indicar esse ângulo de 30 graus. Agora que nós já fizemos o desenho, vamos pensar nas equações que a gente eventualmente pode usar para resolver esse problema. Então, vamos escrever essas equações. A primeira delas é o que está sendo pedido para a gente calcular, que é a deformação normal em cada cabo. Então, se a gente calcular a deformação em um dos cabos, a gente comentou agora há pouco que acontece a mesma coisa para o outro cabo. Então, vamos calcular a deformação do cabo CA. Então, deformação do cabo CA, deformação normal média, ela vai ser igual ao comprimento final deformado do cabo CA, que é o comprimento CA', menos o comprimento inicial do cabo CA, que é o comprimento CA, dividido pelo comprimento inicial do cabo, que também é o CA. Bom, vamos analisar o que a gente tem e o que a gente não tem nessa equação. Nós temos o comprimento CA, ele vale 300 mm. Então, a gente tem esse termo e esse termo da equação. O comprimento CA' nós não temos. Mas o que a gente nota aqui? A gente nota que existe nessa figura que foi formada um triângulo. E os triângulos a gente sempre deve procurar eles porque a gente conhece várias relações que envolvem triângulos. Então, vamos ver esse triângulo aqui, o que a gente conhece dele. Nós conhecemos esse lado dele, que é 2 mm. Conhecemos esse outro lado dele, que vale 300 mm. Então, vou colocar aqui, vale 300 mm, esse lado. Esse lado vale 2 mm. E a gente não conhece esse lado CA', que é o que a gente quer conhecer. Então, a gente conhece dois lados do triângulo. E o que mais que a gente conhece desse triângulo? Ora, se a gente prestar atenção, esse ângulo de 30 graus, ele permite que a gente calcule esse ângulo interno do triângulo. Porque na horizontal, a gente tem um ângulo de 180 graus. E como a gente tem 30, sobram 150 graus. Então, a gente pode afirmar que esse ângulo aqui é um ângulo de 150 graus. Porque quando ele for somado com 30, o valor tem que ser exatamente 180. Então, nós já conhecemos mais informações do triângulo. Conhecemos dois lados e conhecemos o ângulo de 150 graus. Quando isso acontece, a gente pode usar uma lei matemática
que é a lei dos cossenos. Como é que a gente escreve a lei dos cossenos? A gente tem que conhecer um dos ângulos, no caso aqui 150 graus. Aí a gente olha o lado oposto a esse ângulo, que é o lado C'. Então, a equação da lei dos cossenos é essa. C', comprimento C' ao quadrado, vai ser igual. Aí a gente soma os lados do triângulo elevados ao quadrado. Então vai ser igual ao comprimento CA ao quadrado, mais o comprimento A' ao quadrado, menos 2 vezes o comprimento CA vezes o comprimento C', vezes o comprimento A', vezes o cosseno desse ângulo que está oposto a esse lado que nós colocamos no lado esquerdo da equação. Esse valor que nós colocamos ao lado esquerdo da equação, que é exatamente o ângulo de 150 graus. Então, essa aqui é a lei dos cossenos. Vamos analisar o que a gente tem e o que a gente não tem nessa equação. Nós temos o comprimento CA, temos o comprimento A', então a gente pode calcular o C' usando essa equação. Então, vejam só, se nós calcularmos o C' usando essa equação, a gente pode, então, calcular o valor dele e depois substituir o valor na equação da deformação. E dessa maneira, a gente vai ter condição de calcular a deformação normal. Então, nós traçamos já a estratégia a ser usada para o cálculo dessa deformação. Agora vamos fazer esses cálculos. Primeiramente, vamos calcular o valor do C'. Então vamos colocar esse cálculo bem aqui. O C', a gente pode calcular ele assim. A gente pode passar essa raiz, esse expoente, para o outro lado, na forma de raiz. Então, forma de raiz quadrada. C' é 300 milímetros. CA é 300 milímetros. Então, 300 ao quadrado. Se a gente trabalhar apenas em milímetros, o comprimento C' vai ser em milímetros. Então, vamos manter em milímetros. A' é 2 milímetros. Então, mais 2 ao quadrado. Menos 2. CA novamente. 300 milímetros. Vezes o A', 2 milímetros. Vezes o cosseno de 150 graus. E a gente tira a raiz disso tudo, raiz quadrada. Então, quando você faz esses cálculos, você chega até o valor aproximado de 301,733 milímetros. Então, esse é o comprimento deformado desse cabo CA, que, como está acontecendo a mesma coisa para cá para baixo, também vai ser o comprimento deformado do cabo BA. Então, agora, só nos resta calcular a deformação normal. Então, εCA vai ser igual a 301,733 milímetros menos 300 milímetros, que é o CA, dividido por 300 milímetros. Quando você faz esse cálculo, usando a sua calculadora, você obtém o valor de aproximadamente 0,0578. Como você usou milímetro para fazer o cálculo, você pode colocar milímetro por milímetro, mas você pode deixar também sem unidade. E você pode também expressar isso em porcentagem, multiplicando por 100, ou seja, 0,578%. Então, esse é o processo para a gente calcular a deformação do cabo CA, quando a gente aplica essa força horizontal P. Então, para a gente fazer um fechamento, né, de alguns aspectos importantes desse problema, um ponto crítico é você conseguir enxergar direitinho esse triângulo e aplicar a lei dos cossenos. Então, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!